E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2017 que fala pra gente o seguinte: fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? E olha só, gente, primeiro de tudo vamos entender esse circuito, porque ele é um circuito grande, ele pode confundir. Uma boa tática para você analisar circuitos é trabalhando com os pontos de potencial. Aqui na bateria, né, você tem dois polos e para existir uma diferença de potencial, os potenciais precisam ser diferentes. E aí, aqui eu vou chamar esse potencial de A e esse aqui potencial de B. E a regra funciona da seguinte forma: sempre que você não vê uma resistência, o potencial vai ser o mesmo. Então, sempre que você não vê uma resistência, você vai repetir o potencial. Ó. Daqui para cá não tem resistência? A. Daqui para cá não tem resistência? A. Daqui para cá não tem resistência? A. E aqui tem várias resistências, os potenciais vão ser diferentes. Agora, vamos trabalhar com o B. Daqui para cá não tem resistência? B. Aqui não tem resistência, o potencial é o mesmo, e aqui o potencial é o mesmo. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Olha só, a parte de cima, essa parte aqui, ela está associada a uma diferença AB. E a parte de baixo também. E isso mostra que essas partes, a de cima e essa parte aqui de baixo, elas estão em paralelo. E por elas estarem em paralelo, a DDP é a mesma. Você não precisa necessariamente trabalhar com a parte de cima. Se você encontrar a DDP da parte de baixo, você encontra a DDP associado à bateria, que é a DDP de AB, ok? Né? É a diferença entre os pontos A e B, que é o que a gente está procurando. Então, gente, a gente pode redesenhar o circuito somente com a parte de baixo, a gente pode esquecer a parte de cima. E assim a gente vai ter essa figurinha aqui, que mostra pra gente uma parte em paralelo, olha só, e uma parte que está em série com essa parte em paralelo. E ele diz pra gente que a corrente que passa pelo fusível, né, a corrente que passa por aqui, ela vale 500 miliamperes. Eu vou passar de miliampere para ampere. Para isso, a gente precisa lembrar que para você passar de mil alguma coisa para alguma coisa, você precisa dividir por 1000. Então, isso aqui é a mesma coisa que 500 divididos por 1000 amperes. Isso vai dar meio ampere de corrente. Esse é o valor da corrente que passa por aqui. E agora, como essa parte está em paralelo, a tensão dessa parte é a mesma tensão da parte de baixo. E eu tenho o valor da resistência daqui, então eu consigo saber qual é a tensão elétrica associada à parte de cima. Com isso, a gente consegue utilizar a primeira lei de Ohm, dada por U igual a R vezes I. E aí a gente consegue encontrar a tensão desse trecho. A gente sabe que a resistência vale 120 e a corrente elétrica que passa pelo fusível é a mesma que passa por esse resistor e vale meio. E assim a gente tem 120 vezes meio, e isso vai dar 60 volts. Isso significa dizer que daqui para cá, a diferença de potencial é 60 volts, tanto por cima quanto por baixo. Então, esse carinha aqui, ó, ele está associado a uma diferença de potencial de 60 volts também. E aí a gente consegue calcular a corrente que passa por ele. E para isso a gente vai usar novamente a primeira lei de Ohm, dada por U igual a R vezes I. Substituindo os valores, o valor da tensão vale 60. A resistência vale 60 também. E isso vai fazer com que a gente encontre a nossa corrente elétrica. A gente pode simplificar 60 com 60. Do lado esquerdo vai ficar 1, porque quando não sobra nada a gente coloca 1. E do lado direito a gente encontra o I, né?
e a gente tem que a corrente vai ser de 1 ampere. Ok, a gente encontrou o valor da corrente que vale 1 ampere. Então, a gente tem aqui, ó, aqui por cima passa meio e aqui por baixo passa 1. Logo, nesse ponto, quando eles se encontrarem, vai ter uma corrente que vai ser 1,5 ampere. E com isso eu consigo calcular a tensão associada a essa resistência. Novamente, vamos usar U igual a R vezes I. Substituindo os valores, a gente vai ter que a diferença de potencial vai ser 40 vezes meio. 40 vezes meio vai dar 60 volts. Isso significa dizer que essa parte aqui consome, né, 60 volts e essa parte aqui também tem 60 volts, dissipa 60 volts. Em uma associação que está em série, né, essas duas partes estão em série, a parte da esquerda e depois essa parte aqui da direita estão em série, a tensão da bateria vai ser a soma da tensão de cada parte. Então, a DDP da total, né, a DDP da bateria, DDP, vai ser 60 mais 60, e isso vai resultar em 120 volts. E assim a gente encerra essa questão. Eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!